Agradecemos aos nossos patrocinadores, Conselho Federal de Administração, Qualicorp, Capital Humano, Fundação Getúlio Vargas, Contém, Administradora de Benefícios, Banco do Brasil, Plural, e aos nossos apoiadores, a APAE, Associação Beneficente de Professores do Estado do Rio de Janeiro, e a Sertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Pedimos a todos a gentileza de manterem seus telefones no modo silencioso. Informamos aos internautas que nos assistem e ouvem pela rádio e pela CRA-RJ Play que poderão interagir conosco e enviar suas perguntas aos nossos palestrantes pelas redes sociais do CRA-RJ. A avaliação do modelo de reforma trabalhista será o nosso primeiro tema desta tarde e será apresentado pelo professor doutor Nelson Manrich, titular do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP. E pela doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a advogada Isabelle Gravatá. E como moderador deste painel, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Eu passo a palavra, então, ao moderador do painel. Muito boa tarde a todos. A vantagem de ser moderador é que a gente se torna, né, um assistente privilegiado, né, aqui perto. Aprendemos com os especialistas e, na hora de falar, a gente só precisa trabalhar com um guisado. Do que eles falam, a gente fala algumas coisas, mas, em verdade, é importante o tema que estamos trazendo, é exatamente na conjuntura, na questão brasileira deste momento. E quem é que vai falar primeiro? Primeiras mulheres? Não foi ele, então, por favor, bem informalmente, professor. Tá bom. Eu tenho uma apresentaçãozinha ali. Não, claro. Eu vou falar de lá, então, se me permitir. Saca o microfone? Vai falar aqui. Tá. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos os presentes. Sei que são administradores de empresa e esse congresso ele está em homenagem ao Dia do Administrador. Quero cumprimentá-los pelo papel importante que vocês desempenham. Eu tive a honra de ser professor da Fundação Getúlio Vargas durante muitos anos na Escola de Administração em São Paulo. Aprendi muito com os administradores daquela escola. Quero saudar administrador Leocir Dalpai, que é o ex-presidente do Conselho, o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, presidente do CRA Rio de Janeiro. Quero saudar também a doutora Isabelle Gravatá, que comigo faremos o debate, que é um prazer conhecê-la, não a conhecia, soube agora que faz pós-graduação no Mackenzie, onde eu dei aula por 30 anos. Me aposentei agora, meio recentemente. E quero saudar o moderador, o simpático administrador Wagner Siqueira. Foi um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Quero saudar também a Berenice Lima, que é uma das organizadoras. Quem organiza um congresso, um evento como esse, sabe como é difícil, né? Então, eu quero, desde logo, saber o meu tempo, para não... Já estamos atrasados um pouco. Vamos só fixar o tempo para a gente poder trabalhar 20 minutos. Perfeito. Então, eu estou começando às 2h05, 2h25, devo terminar. Me lembre, por favor, de terminar. Eu fiz uma apresentação simples, não é? Só um roteiro, na verdade, para mim, não é? E eu pensei quando vi as apresentações de hoje de manhã, tabelas, números, não é? Eu fico até com inveja, não é? Nós, do direito,
temos uma cultura mais pobre, cuidamos de artigo, porque é súmula, porque... Então, é uma discussão chata. Vocês não, vocês têm um dinamismo. Aqueles gráficos falam por si, não precisa ficar justificando. Né? Nós temos que argumentar aquilo que, às vezes, é difícil de justificar. Bom, eu vou fazer uma apresentação, vou falar de um ponto 1, para quem... se essa reforma é um retrocesso, né? Depois, quem ganha com essa reforma, né? E depois, como as empresas devem proceder. É isso, simplesmente, o que eu vou falar para vocês. Então, aqui na apresentação, o que eu quero falar? Né? Uma percepção que eu tive da reforma. Não dá para falar da reforma trabalhista nos seus detalhes, precisaria muito tempo, né? Mas uma das percepções que eu tenho, que nós não tivemos reforma, nós tivemos um arranjo, não é? Um pouco maior do que ocorreu até agora. A CLT de 43 entrou em vigor no dia 10 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. Não é? Por que 10 de novembro? Porque é o dia que Getúlio Vargas celebrava o golpe dele, e a data que entrou em vigor, 10 de novembro de 37, a Carta da época. Né? E essa reforma vai entrar em vigor quase no mesmo dia, só que no dia 11. Mas ela tem o mesmo ranço, ela não mudou absolutamente nada. Né? Então, isso é lamentável, porque uma reforma necessitaria de um projeto que levasse em conta os interesses da sociedade. Não arranjos, né, de interesses, às vezes, muito pessoais e particulares, de grupos corporativos, como é a feição da própria CLT. Se tivéssemos que falar em reforma, teríamos que mudar com esse tipo de intervenção do Estado, que continua sendo indispensável, mas tem que ser diferente, e teríamos que enfrentar o gargalo das nossas relações de trabalho, que é a reforma sindical. Não é? Existe uma blindagem em torno dos interesses que as organizações sindicais têm, não é? De manter privilégios, de nada fazer, arrecadando o que arrecadam. Não é? E agora, a reforma abre uma pequena janela para dizer: senhores, venham à responsabilidade, nós pagamos para vocês, queremos agora prestação do serviço para a comunidade. Não é? É evidente que eu falo em organizações sindicais, também de patronais. Não é? Eu sou conselheiro da Fiesp, sou crítico nesse ponto. A questão não é quando se fala de organizações sindicais, porque as centrais arrecadaram bilhões, os trabalhadores, os empregadores também arrecadaram, e tem mais o sistema S ainda por cima. Então, a reforma é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. É verdade, nós alteramos 100 artigos da CLT, um pouco mais. Né? Isso mexeu um pouco com a cabeça de pessoas como eu, que já sabem os artigos de cor, porque o artigo tal diz isso, agora mudou um pouco. Né? A gente não gosta de mudança, né? Embora a mudança seja aquilo que acontece todo dia na nossa vida. Basta ter um espelho em casa, né? Para a gente perceber. E nós não gostamos porque nós nos acomodamos. Né? Tem um professor aqui no Rio de Janeiro, que é o meu mestre, chama-se Romita. Ele sempre diz: o nosso mal é o misoneísmo, o medo de mudança. E, de fato, temos dificuldades com isso. Tanto que as nossas reformas, elas têm a marca do continuismo. Não é? É só olhar o que aconteceu desde 43 para cá. Não é? Agora, nós temos grandes dificuldades, não é, pela frente. É uma lei nova que vai exigir das empresas uma mudança, provavelmente, de comportamento, não é? E nós também temos uma expectativa em relação ao judiciário. Como é que o judiciário vai se colocar diante dessa reforma? Né? Tem boatos, tem muita conversa. Essa reforma ela é um retrocesso por diversas razões, não vamos aplicar porque ela é inconstitucional. Não é?
esse é um papel que as associações fazem como grupos de pressão para a melhoria das nossas instituições. Mas nós temos um Estado democrático de direito, onde há divisão de poderes. E nós esperamos que o Judiciário cumpra, como de fato sempre cumpriu e irá cumprir as suas obrigações de cumprir a lei. Não é? Nós temos um problema muito sério, não é? Que uma crítica que se faz a essa reforma, a reforma ela foi uma reação do Legislativo às atitudes da Justiça do Trabalho, principalmente do TST, de se utilizar de súmulas para legislar, impondo obrigações e levando o custo ao Brasil. Né? E se nós pegarmos uma radiografia e começarmos a comparar a reforma com as súmulas, nós vamos identificar em torno de 40 súmulas que foram atacadas agora pela reforma. Né? Vou dar um exemplo, assim, tirado... Eu não preparei isso, que eu não quero me alongar, porque meu tempo é curtíssimo. Peguem, por exemplo, o que diz a súmula 372. Estão vendo? Não tem gráfico, mas estou falando de súmula, né? Sem querer, é hábito. Todo empregado que foi promovido a uma função de confiança e ganha uma gratificação por mais de 10 anos, aquela gratificação se incorpora, ainda que ele retorne à antiga função, onde ele perderia aquela gratificação. O que diz agora o artigo 468, parágrafo 3º da CLT, na reforma? O empregado que retorna, mesmo com motivo ou sem motivo, depois de 10 anos, não tem direito à estabilidade financeira. Em cima, é um tiro numa súmula. E assim, diversos artigos. Né? Ou seja, o que nós esperamos do Judiciário não é o ativismo judicial. Nós esperamos do Judiciário que ele, como técnico, aplique a lei. Todos nós temos a nossa visão de mundo, nós torcemos por um time, né? Aqui no Rio de Janeiro, certamente é o Flamengo. Né? É o Vasco? Oh, meu Deus! Eu não queria entrar nessa confusão, mas acabei entrando. Lá em São Paulo, a gente costuma tomar cuidado com os filhos, não é? Para que os pais não batam nos filhos, então começando a ensinar eles não a torcerem para o São Paulo, porque todo mundo bate nele, né? Então, nós já excluímos isso aí. Agora, quando um juiz vai proferir uma sentença, ele tem que ser um profissional, aplicar a lei, independentemente da visão de mundo que ele tenha. Isso é muito difícil. Bom, eu queria dizer assim, é retrocesso ou é um avanço? Nós estamos diante agora de uma briga em campo de futebol, né? Uma torcida que perde a razão, né? E se baseia mais em ideologias do que em argumentos científicos ou críticas verdadeiramente fundadas, né? É difícil entrar nesse debate, porque há uma observação feita de forma muito inteligente, que existe uma esquerda que é minoria, segundo essa crítica, mas que fala tanto, grita tanto, se apresenta de tal maneira que dá a impressão que todos são contra. E aqueles que são a favor se silenciam, não é? Que temem uma certa retaliação por parte de seus pares. Isso eu não sei, não tem estatística, devia ser uma comprovação, mas eu constato isso. Não é? Eu tive a oportunidade de falar nas escolas de magistratura, onde os juízes têm curso de formação todo ano, em diversos lugares do Brasil, não é? Para magistrados do trabalho, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Aliás, eu vim no Rio de Janeiro aquele dia, tinha o Congresso de São Paulo, foi a semana passada. Em Natal. Não é? E eu percebo que aqueles que são contra se manifestam de uma forma muito contundente. Aqueles que são a favor ficam calados, porque temem que eles sejam colocados no time daqueles que são qualificados do mal, porque quem defende a reforma é do bem. Né? Não, quem é contra a reforma é do bem, né? Porque é a favor do trabalho. Essa não é a questão. Nós temos que ser a favor do Brasil, a favor da sociedade. Qual é o projeto que melhor interessa para a sociedade? Né? Por exemplo, o que é retrocesso por que se alega? Como é que eu vou confiar a negociação coletiva, não é? A disposição de direitos consagrados na lei? Isso é um retrocesso. Não é?
Esse é um argumento. Eu gostaria de, depois, de retomar um pouco essa questão, né? Depois, acabaram com a contribuição sindical, né? Já era tempo, só que não se avançou mais, devia se fazer a reforma sindical, só que essa lei é uma lei simples, não é uma lei, não é uma reforma constitucional, então não podia afetar o artigo 8º. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que nós não podemos simplesmente dizer que sindicato não serve para nada. Eles têm um papel fundamental na governabilidade dos conflitos dentro de uma sociedade, né? E os Estados têm que dar sustentação, inclusive financeira, para essas organizações. Então, nós temos que pensar no financiamento das atividades sindicais, não é? E essa é uma saída difícil. Então, simplesmente cortar a contribuição sindical, depois de quantos anos? 66 anos nós temos de CLT. Dizer agora vocês se viram, não é? Nós tivemos no governo Collor, quando era ministro Magri, não é? Ele fez uma proposta de reduzir a contribuição sindical em 5 anos, depois de extinguir. Aí também se voltou atrás. Um projeto de um grande carioca, Evaristo Moraes Filho, também fazia essa mesma proposta. Nunca foi adiante, não é? Enfim, mas não podemos simplesmente ignorar a necessidade de um financiamento das atividades sindicais, né? Fim das homologações. Dizia um dirigente sindical agora em São Paulo, agora veja, como é que é possível não ter mais homologação das rescisões contratuais? A empresa vai pagar o que quiser e fica por isso? Quer dizer, então eu vou partir do pressuposto que as empresas fraudam, não é? Que elas não cumpram a lei, como se nós não tivéssemos um sistema de controle, de fiscalização. Está certo que poderia ser melhor, ou não tivéssemos um judiciário, não é? Então, eu pergunto, para que serve a homologação hoje? Para nada. É um pedágio para ir para a Justiça do Trabalho. Se nós tivéssemos a homologação como um instrumento para validar o término de uma relação contratual, por um ponto final, nós reduziríamos 50% das reclamações trabalhistas, pelo menos. Estou fazendo estatística de novo, sem colocar a tabela. Sinto falta, vendo o administrador, precisa nos ensinar mais. Outra questão, por exemplo, a jornada de 12 por 36, né, que ela é criticada, mas ela é praticada há muitos anos nos hospitais. É uma necessidade, é uma forma de resolver, inclusive, questões pessoais do trabalhador. Ah, mas agora ele vai trabalhar em outro emprego, então ele vai trabalhar sem parar. Bom, mas aí tem louco para tudo, né? Nós estamos tentando introduzir um sistema que facilite a vida das pessoas, e não que crie, não é, como se o homem vivesse para trabalhar, não é? Agora, o que seria avanço, né? Aqueles que dizem que há um avanço. Eu apontaria, em primeiro lugar, um ponto que já tentei colocar como retrocesso. Nós estamos revalorizando a autonomia da vontade, seja no plano individual, seja no plano coletivo. É muito difícil isso. Nós não temos tempo para conversar muito sobre isso, porque o direito do trabalho surgiu como uma forma de resolver o impasse que o direito civil apresentava. O direito civil trata as pessoas como se fossem iguais, né? Ora, o empregado tem uma desigualdade substancial, a necessidade do Estado interferir para retirar essa fraqueza do trabalhador e colocar ambos numa posição de igualdade numa mesa contratual. E agora o que o legislador faz? Ele muda essa lógica para dizer que no âmbito coletivo não existe uma desigualdade entre os sujeitos. O sindicato tem a mesma força que o empregador. Porque se o sindicato ameaça fazer greve e faz greve, o que será da empresa? Não tem o que fazer. Então, a empresa está na mão do sindicato nessa hora. Depende de uma negociação. E nós não incentivamos isso, porque se eu fracassar a negociação, levo para o judiciário e tenho uma sentença normativa. Esse é o maior mal. O único país do mundo onde o fracasso de uma negociação é levado para o tribunal para ser resolvida mediante uma sentença normativa. Isso não existe, né? Como é que se resolve os conflitos? Diretamente, né? Esse é um ponto. Agora, isso Portugal já faz, desde 2003, onde ele diz assim: os sindicatos agora vão mostrar que têm responsabilidade na sociedade portuguesa. Eles vão negociar contra o Código, desde que isso seja mais favorável para o trabalhador, desde que se respeite um elenco de normas de ordem pública.
É o que nós fizemos exatamente no artigo 611-A, artigo 611-B. O 611 diz assim: o acordo é um pacto de caráter normativo, ou seja, é uma norma como a lei que concorre com o Estado na regulação das condições de trabalho. Não é? Isso está no artigo 611. O 611-A, que foi acrescentado, diz: o sindicato pode negociar agora contra o Código, contra a CLT, tais condições, entre outras. E o 611-B apresenta uma relação daquelas condições que não podem ser colocadas na mesa, porque correspondem à ordem pública. Qual é o outro avanço, né, ou pelo menos mudança que ocorreu? Empregados que têm um salário acima de 2 pisos da Previdência, que dá R$ 11.500, eles podem simplesmente negociar condições de trabalho diferentes daquelas que estão na CLT, porque se presume que ele tem capacidade de expressar sua vontade. Ele sai da rua, ele compra, ele vende, ele casa, ele descasa, ele tem responsabilidade. No âmbito da empresa, ele não tem responsabilidade, ele não tem capacidade de expressar a sua vontade, ele precisa do carimbo do Estado, da proteção do Estado, precisa em determinadas circunstâncias, mas não sempre e para tudo. Então, eu acho que nós demos um primeiro passo para mudar isso. Eu acho que isso vai ser difícil de pegar, sinceramente, porque nós vamos continuar aplicando os princípios do direito do trabalho, e esses não mudaram. Né? O artigo 9º não foi mudado. Toda fraude, né, será punida. Então, eu tenho a impressão que, nesse ponto, as empresas deveriam ter muito cuidado quando forem negociar. Eu prefiro negociar coletivamente essas condições individuais desses trabalhadores que ganham mais de 2 pisos, para dar mais segurança à negociação. Eu entendo também que nós extinguimos algumas burocracias, já falei um pouco da homologação. Uma outra questão que me parece que é importante ser colocado aqui, e é uma verdade que vocês nos ensinam: o direito do trabalho não gera empregos, a reforma não gera empregos. Há um argumento sólido que 10 anos atrás tínhamos o pleno emprego, e com essa CLT que está aí. Só que eu cheguei num momento que estava mostrando um gráfico onde a curva da informalidade é ascendente. Nós estamos cada dia mais tendo informalidades no Brasil. Nós temos no Brasil 1/3 da mão de obra economicamente ativa na formalidade. 2/3 estão fora. Essa lei, que vai entrar em vigor em 11 de novembro, ela não vai se aplicar a mais da metade dos trabalhadores. Então, nós criamos um sistema legal, uma CLT, que expulsou o trabalhador para a informalidade. Não só aqueles trabalhadores de baixa qualificação, não é? Mesmo porque trabalham em empresas informais, porque nós temos hoje no Brasil 93% das empresas como micro e pequenas. Não é? E elas que geram empregos, e elas estão na informalidade, ali que está a informalidade. E a legislação é difícil de ser cumprida ou compreendida. Mas há uma outra categoria de trabalhadores, são aqueles profissionais especializados, altos profissionais médicos que são autônomos, não é? Aqueles chamados de parasubordinação, eles não se incluem nem na autonomia e nem na subordinação, e ficam aonde? Ficam fora. E se forem para a Justiça do Trabalho reclamar, eles vão ganhar, criando um custo excessivo para as empresas. Isso não estava previsto no orçamento da empresa. Então, me parece que essa questão do direito do trabalho não gerar empregos, mas melhorar o ambiente de trabalho e promover uma segurança jurídica, me parece fundamental, um aspecto positivo. O segundo ponto, o segundo ponto que eu queria enfrentar com vocês, aqui foi, né? Quem ganha é o que perde. Eu vou ser simples aqui, é muito difícil dizer o que o trabalhador ganha, né? Porque eu posso dizer, ele ganha maior flexibilização, mas exatamente aí está o grande mal da reforma para alguns. Porque flexibilização para quem? Para a empresa e não para o trabalhador. Né? Esse é um problema complicado. Distribuição do tempo, então ele poderia, por exemplo, ter uma jornada de trabalho mais flexível, inclusive trabalhar na sua própria casa. E agora temos regras. Não são boas? Vamos melhorar? Né?
Então, temos que avançar, evidente. Né? Oliveira Viana dizia em 43, essa CLT que entra em vigor hoje, ela está imperfeita. Não é aquilo que nós queríamos. 43. Não é? Ela não foi melhor por causa das ondas, das críticas que ocorreram, e fizemos o possível, mas vamos aperfeiçoar. E fomos aperfeiçoando um pouco, não muito. Eu tenho a impressão que haverá maiores ganhos para o trabalhador, não é? Porque nós vamos apostar mais no resultado do trabalho do que o salário fixo. Então, ele terá a possibilidade de ganhar prêmios, gratificações, e não tem natureza salarial, e aqui já é uma melhoria, um ganho para o próprio empregador, onde eu iria apontar. Não é? É óbvio que eu não posso simplesmente dizer, bom, a partir de hoje você vai ganhar prêmio. Isso não é possível. Salário é contraprestação. Tudo que você ganha por força do trabalho tem a marca salário. E recolhe fundo de garantia e INSS. A não ser que o Estado diga, isso é indenização. É reparação de custo, de dano. Ou isso, embora tenha natureza salarial, eu retiro a natureza salarial, como faz agora com o prêmio. Mas o que é prêmio? Prêmio, na verdade, é uma empresa que tem uma determinada meta que impõe ao trabalhador, e se ele atinge, ele ganha aquele prêmio. Eu não posso simplesmente pagar prêmio sem um programa, sem essa meta, como se fosse, por exemplo, o PLR. Da mesma forma, a gratificação. E, em terceiro lugar, qual é o ganho do trabalhador? Eu digo, o reconhecimento de sua cidadania. Não apenas quando reconhece a possibilidade de ele manifestar a sua vontade, mas principalmente porque agora ele é cidadão dentro da empresa. Finalmente, nós acabamos regulamentando o artigo 11 da Constituição, que determina que as empresas com mais de 200 empregados tenham a representação interna. Isso é fundamental, coisa que na Europa está há muitos anos. Ou seja, o empregado ele tem uma voz ativa dentro da empresa, pelo menos para ser ouvido. E os empregadores? Em primeiro lugar, maior segurança jurídica. Não é? Nós esperamos, por exemplo, que a Justiça do Trabalho reconheça os acordos e convenções coletivas. Melhoria do ambiente de trabalho. Segundo ponto, terceirização com regras mais claras, não é? Sem aquela limitação, atividade de fim, atividade de meio. Não é? Maior flexibilidade, podendo negociar diretamente com o trabalhador determinadas condições de trabalho. Não é? Contratos mais flexíveis, em especial com os hipersuficientes, ou aqueles que ganham mais de 2 pisos da Previdência Social. E redução de custos, seja em relação dessas burocracias que nós eliminamos, seja em relação aos prêmios, que agora deixam de ter natureza salarial, incentivando o maior ganho dos trabalhadores. E eu aponto aqui a arbitragem, onde é possível agora, para determinados trabalhadores, e não se submeter a um processo longo e, às vezes, incerto da Justiça do Trabalho. E tem outras questões, o tempo não me permite, e eu já vou para o terceiro ponto e concluir rapidamente. O que fazer? O que as empresas têm que fazer? Em primeiro lugar, eu entendo que devia haver uma adaptação dos contratos de trabalho às novas regras. Como é que acontece uma lei nova incidindo sobre contratos em vigor? Ou seja, eu tenho que, em síntese, desculpe ter que falar assim, mas eu tenho que levar em conta apenas o seguinte: o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Se aquela situação se incorporou definitivamente no patrimônio do trabalhador, é ato jurídico perfeito. Eu não tenho como mudar. Mas o contrato de trabalho está em curso. Essa reforma vai atingir todos os contratos que estão em curso, não atinge os contratos extintos. Então, eu preciso fazer essa passagem. E, ao mesmo tempo, a minha segunda sugestão qual é? Esclarecer os empregados a respeito disso. E aí vem a necessidade de uma adaptação do contrato de trabalho às novas realidades, e com cuidado e cautela, porque não mudou tudo. Agora eu posso substituir o meu empregado por um autônomo, eu posso tirar os trabalhadores e terceirizar tudo. Não é assim, não mudou nada. Nós fizemos alguns arranjos.
conceito de empregado mudou, de empregado não mudou, de empregador não mudou o conceito de alteração contratual. Se eu alterar um contrato de trabalho que implicar prejuízo, aquela cláusula é nula. Então não se luta com isso. Agora, quando o Estado impõe uma alteração, eu não aplico o princípio da nulidade. Por quê? É uma alteração obrigatória. As alterações prejudiciais ao trabalhador, elas resultam de alterações bilaterais, quando o empregado negocia com o empregador e se presume que há uma desigualdade entre ambos. E se o empregado cede, é porque ele foi coagido economicamente, por presunção. E aí eu faria um apelo, então, no sentido de que, como o judiciário tem responsabilidade, o empregador também tem, de aplicar a lei com boa-fé, cumprir a lei, não simplesmente se utilizar de estratégias para como burlar a lei. Vocês se lembram quando se introduziram as cooperativas no Brasil? Todo mundo achava que agora não havia mais vínculo de emprego. Ilusão. Ele é empregado se houver subordinação e ponto. Não adianta colocar da CLT no 442 agora, como colocaram, que o autônomo é tal, então ele não será empregado. Lógico, nunca foi e nunca será. Mas eu preciso fazer a distinção na prática, o que é autônomo, o que é empregado. E, finalmente, para concluir, termino, eu quero dizer o seguinte, para mim, essa lei que entra em vigor dia 13 de novembro, que é a lei 11 de novembro, 13.467, é o começo de uma grande mudança no Brasil, a começar das relações de trabalho. Nós precisamos, então, rever o modelo, completamente. Nós estamos ligados ao modelo de Getúlio Vargas, com todo o respeito, está ultrapassado. Não é? Nós precisamos caminhar no mesmo passo das demais economias modernas, e ser aqui um ambiente atrativo de negócios, oferecer para quem investe aqui segurança jurídica, porque as empresas preferem investir em outro lugar, não aqui. Mas eu gostaria de lembrar que não adianta reformar as relações de trabalho. Nós precisamos reformar os partidos, reformar a política. E, acima de tudo, e o grande desafio nosso, que vai levar gerações, é a mudança da sociedade. Esse é o grande desafio. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson. Nos brindou com importantes reflexões, comentários. Ouçamos agora a doutora Isabelle. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos os administradores na presença do Dr. Wagner Siqueira, presidente do CFA. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar aqui o querido conselheiro Francisco de Jesus, que foi meu companheiro de faculdade e foi quem me fez esse convite, que eu me senti realmente bastante honrada, principalmente quando soube que eu estaria aqui ao lado do Dr. Nelson, pessoa pela qual eu tenho a mais profunda admiração. Foi também para mim um enorme prazer poder conhecê-lo na data de hoje. Bom, eu, apesar de estar aqui, começamos falando assim, o pessoal do direito vai falar de leis, de súmulas. Eu sou professora aqui da Mackenzie Rio, do curso de administração, do curso de ciências contábeis, do curso de direito e do curso de economia. E a matéria que eu leciono nos 4 cursos é a matéria chamada Prática Trabalhista e da Seguridade Social. E uma das coisas mais importantes que a gente entende na vertente dos 4 cursos é que a gente está diante de 4 áreas de humanas, embora, quer dizer, economia não, mas a gente pensa muito assim, estou fazendo contábeis, eu fui fazer administração, os números, mas as leis estão sempre à frente também. As próprias normas contábeis, aí a gente está toda hora tendo uma mudança, a gente está vendo como é que isso está refletindo no nosso mercado de trabalho. Então, quando eu falo para esse meu público, eu procuro tender a não usar muito o nosso juridiquês, mas é impossível a gente deixar esse juridiquês de lado quando a gente vem falando de uma reforma trabalhista que mexe numa consolidação, numa legislação que foi feita para o leigo.
numa legislação que foi feita para o simples, para que ele pudesse sozinho ir à Justiça do Trabalho, reclamar os seus direitos ou se defender deles, e que hoje passa por uma reforma, e aí eu vou ousar com todas as desculpas possíveis, assim, não de discordar, né, do Dr. Nelson. Eu perguntei para ele assim, você vai defender, você vai... Eu sou absolutamente contra a reforma como ela está escrita. E aí, o que eu queria explicar diante disso, o que eu vim refletindo diante disso, né? Qual o meu estudo diante desse texto? Precisamos de uma reforma? Sim, mais do que nunca. Nós estamos num momento em que trabalhar com uma consolidação de 1943 é extremamente estapafúrdio. A gente está com uma legislação inadequada. De fato, ela, a época em que foi feita, ela já não atendia ao que foi almejado. E aí revelo a vocês que meu avô era deputado federal na época, minha família é do interior da Bahia, só que o Rio de Janeiro era a capital. Então, ele veio para cá para participar de todo esse processo, de todas essas mudanças. E, na família, assim, na área trabalhista, ele sempre dizia... Olha, a CLT, ela não é o que a gente esperava, mas ela foi um primeiro passo, ela foi já um grande passo. E acho que a reforma é um grande passo, sim, sem dúvida, mas ela não foi para o lado correto, ela não foi feita da maneira correta. Porque, muito embora nós, estudiosos do direito, já tivéssemos uma consciência dessa necessidade de mudança, já estivéssemos discutindo desde o primeiro projeto, a gente não tem isso na população. Infelizmente, o sistema político que a gente tem, com voto obrigatório e com alto índice de analfabetismo, faz com que a gente coloque à nossa frente para nos representar, porque a democracia que a gente vive é essa, é a nossa liberdade de escolha dos nossos representantes. Então, nós escolhemos, mas não sabemos o que eles fazem, não temos noção do que isso vai gerar futuramente para a gente. Basta vocês observarem que nós estamos diante de uma população totalmente calada perante essa reforma trabalhista. A gente não tem uma manifestação do trabalhador no sentido de dizer, olha, isso vai ser ruim para mim, isso vai ser bom para mim. A gente não tem, o povo não está na rua se manifestando sobre a reforma. A gente está tendo uma manifestação dos estudiosos do direito. E aí eu venho pensando, eu estou falando de uma legislação que é protetiva, sim, porque nós temos uma desigualdade. E dizer que agora, em 2017, não se pode mais observar essa desigualdade, que o nosso empregado ele está em pé de igualdade com o empregador, seria lindo se eu não estivesse no Brasil. Um local em que eu tenho um território enorme, com uma diversidade do meu povo, e onde o trabalho é exercido de uma forma diferenciada em cada localidade. Eu tenho uma lei nacional que abrange locais em que eu ainda tenho trabalho escravo, que eu ainda tenho trabalho infantil, que eu ainda tenho a exploração de um trabalho de mulheres, né? Então, eu tenho uma série de coisas aqui dentro que ainda não foram alcançadas pela velha lei e que essa reforma também não vem a proteger. Então, eu acho que a nossa população não tem ainda consciência de tudo que pode acontecer diante dessas novas normas. E não tem esse conhecimento, por quê? Porque escolheu o representante que foi lá e fez toda uma votação num espaço de 26 horas de debate parlamentar. Então, quer dizer, entre os parlamentares, para aprovar a reforma, foram 26 horas de debate. Então, se imaginarmos o seguinte, nós, estudiosos do direito, já estamos reconhecendo essa necessidade há muito tempo. Até porque, quando a gente fala assim, súmulas do TST, esse é o entendimento do TST, que é fixado de acordo com a repetição dos julgados. Então, você tem um caso que a lei não abrange ou que a lei é dúbia, e aí você provoca a justiça. A justiça vem se manifestando de forma repetida, isso se transforma numa súmula. Transformar numa súmula não significa dizer que aquilo virou lei. A gente até tem a súmula vinculante que tem o status de lei. Mas hoje, em termos numéricos, eu tenho 920 artigos numa CLT originária, que ganhou alguns artigos que vêm contemplados com uma letra maiúscula ao lado, comparados a súmulas e orientações que somam mais de 1000.
Então, se eu pegar, eu tenho o meu poder judiciário legislando, porque eu tenho súmulas e orientações praticamente no mesmo número de artigos que eu tenho na minha consolidação. E aí se critica isso. Só que o nosso processo legislativo é muito lento. Basta imaginar que a CLT é de 1943 e que, em 2017, a gente está falando em mais de 70 anos, a gente vai falar de mudança, enquanto que a gente sabe que as nossas mudanças elas são galopantes. E aí a gente para refletir, retrocesso ou avanço? Alguns pontos em que eu me peguei me perguntando assim, por que disso, né? Quando a gente fala da gestante ter a possibilidade de trabalhar em local insalubre. Quer dizer, toda a proteção que nós tínhamos acabado de dar à gestante, de afastá-la de um local nocivo à saúde, agora pode ser realizado desde que ela apresente um atestado médico que fale que ela está apta para aquele tipo de trabalho. Mas é um tanto quanto incoerente, porque quem vai vislumbrar se aquele ambiente é insalubre é exatamente um médico, que é nocivo à saúde. E o médico que diz que é nocivo à saúde, mas diz que é nocivo à saúde, mas não da gestante. Ela e o bebê vão poder estar ali próximos àquele local, que tem um ruído muito forte, que tem um calor excessivo, um frio absurdo. Enfim, como isso pode ficar aqui, né? Então, trabalhar em ambientes insalubres, desde que a empresa apresente atestado médico, que a empregada, perdão, apresente o atestado médico que garanta que não há risco para o bebê nem a mamãe, me parece algo assim muito utópico, né? Você vai imaginar que esse atestado vai surgir para que ela não perca aquele emprego. Redução de horário de intervalo. Eu sei que a gente nem para comer. Essa é a realidade. Mas será que o correto é eu reduzir o intervalo para 30 minutos ou eu cobrar que a 1 hora de intervalo seja realmente cumprida? A nossa lei ela já contemplava a possibilidade de você reduzir menos do que 1 hora, se tivéssemos os sindicatos negociando, se a empresa tivesse refeitório e se o empregado não estivesse submetido a hora extra. Agora, não. As partes negociam e você pode ter um intervalo menor. Espera aí, mas esse intervalo menor não vai ser prejudicial à saúde? Vamos pensar nisso a longo prazo. Aquele que vem mal se alimentando, aquele que não vem descansando, ele vai ficar o quê? Esgotado para o trabalho? Qual será a produtividade desse empregado? Que é o que a gente muito precisa saber. Eu não posso visualizar hoje, olha, o meu empregado ficou mais barato porque eu vou tributar menos, porque salário é caro, mas eu vou perder este meu empregado num curto espaço de tempo. Então, aquele empregado que trabalha por muitos anos, eu não sei se eu vou ter mais. E aí eu me deparo com o terceiro tópico que eu coloquei aqui, que foi em relação ao trabalho realizado em casa, que a gente chama de home office, e que hoje a nossa CLT contempla o que a gente também denomina de anywhere office. É você poder trabalhar de qualquer lugar. É o uso da tecnologia, é você poder trabalhar do celular, é você poder trabalhar daqui. Você não precisa estar dentro da sua casa, você pode estar em qualquer lugar. Quando vem o legislador falar do home office, ele diz que o empregador ele vai ter que orientar, via contrato, o empregado da forma como a casa dele deve estar preparada para o trabalho. Porque imaginem vocês que nós temos condições de ergonometria, né? Eu preciso ter aqui, isso aqui tem uma altura adequada, aqui também. Eu preciso, se eu trabalho em pé, eu ter uma cadeira. Isso são normas de medicina e segurança do trabalho. Onde há uma ventilação artificial, eu preciso da ventilação natural. Eu preciso de um pé direito que respeite 3 metros de altura e assim vai. Então, espera aí, agora vamos para dentro da casa do sujeito. Ele vai trabalhar com o computador e o teclado dele tem que estar aqui, o monitor tem que estar assim e tal, ou ele vai trabalhar com o computador no colo, ele vai trabalhar com o celular assim. E como nós teremos esse tipo de fiscalização? Então, eu revelava aqui que esse tem sido o meu estudo do meu doutorado,
onde eu até atribuo de uma forma impactante, que eu acho que o avanço tecnológico ele gerou para a relação de trabalho um retrocesso à escravidão. A gente hoje trabalha full-time. Telefone celular não é mais um telefone móvel, é um atendimento obrigatório. Se você não responde, se você não fala, mas eu te liguei tantas vezes, eu te mandei mensagem, e é objeto até de demissão por justa causa. Dizer, olha, você foi insubordinado, você não atendeu a minha ordem, né? Então, vamos parar para pensar como isto está sendo feito hoje e o que ele vem dizendo. Espera aí, basta você colocar no contrato como será na sua casa que, bom, vai ser ruim do mesmo jeito. Eu não vou ter segurança de que aquele empregado não vai ter problema na sua cervical, que não vai ter problema nos seus olhos, que vai manter uma distância adequada. E como eu vou exercer essa fiscalização? No trabalho do doméstico, a fiscalização ela não entra na nossa casa. Nós efetuamos uma denúncia e é o empregador convidado a comparecer com a documentação para comprovar se está realmente cumprindo o que está na lei. Como é que eu vou fiscalizar ambiente de trabalho sem ir ao local de trabalho? E se eu estou falando de home office e o anywhere office? Eu poder trabalhar de qualquer lugar. Como ficará isso? Como ficará esse tipo de trabalho com essa limitação de carga horária? E aí a gente também vem com outro problema, que é o trabalho por tempo parcial. É uma modalidade já prevista na nossa CLT, onde nem todo mundo precisa ser contratado por tempo integral. Eu gosto muito de pensar numa churrascaria, porque assim, nos finais de semana, né, a família se reúne, principalmente no domingo, né? Então, você entra numa churrascaria no domingo, você tem uma quantidade absurda de garçons. Claro, né? Tem muito movimento, eu preciso de vários garçons. Se você voltar naquela churrascaria na segunda-feira à noite, você vai encontrar moscas. Por quê? Porque eu não como carne à noite, porque segunda-feira já começou o ritmo de trabalho. O que a gente observa desse negócio, desse modelo de negócio, né? É que eu não tenho o mesmo movimento de segunda a quinta que eu tenho sexta, sábado e domingo. Então, a quantidade de empregados que eu preciso ter durante um período da semana não é igual ao do final da semana. Então, eu posso fazer uma contratação por tempo parcial? Posso. E a nossa CLT já contempla. E, ao invés de exigirem o cumprimento do que lá está escrito, que é trabalhar 25 horas semanais, não poder fazer horas extras, não poder vender férias e ter férias proporcionais ao quanto trabalha, assim como o salário proporcional ao quanto trabalha, eles modificam o contrato por tempo parcial, dizendo que, para não ter horas extras, ele é de 30 horas semanais, mas que pode ter horas extras se ele for negociado em 26 horas semanais. Então, perde o sentido. Eu me pergunto por várias vezes, mudaram? Ou estão deixando de aplicar o que já tínhamos, deixando para trás o que nós já poderíamos estar cobrando? Porque dizer assim, a CLT é de 1943, ela precisa de mudança, eu vou repetir, precisa. Mas eu não vou esquecer que ela já sofreu uma série de mudanças no decorrer desses anos. Quando se fala, por exemplo, do sindicato, a gente está aqui dizendo, olha, a contribuição compulsória ela vai acabar. Perfeito? Agora, espera aí, vocês acham que o sindicato estará motivado à defesa da categoria se ele não tiver a arrecadação? Não, mas facultativa, se é obrigatória e já é difícil, facultativa, então, como vai ser a atuação do sindicato? Que representatividade vai ser essa? E nós tivemos mudança há pouco tempo. Salvo engano, em 2008, nós tivemos o reconhecimento das centrais sindicais, que representam os empregados, na distribuição da contribuição sindical, onde se observou, inclusive, as comemorações, né, com brinde de champanhe e tudo mais. E se dizia assim, olha, a arrecadação não está sendo em prol dos trabalhadores, está sendo para eles ali comemorarem com champanhe. Então, eu já tive uma mudança lá atrás. Por que agora se pensar em, não, retira essa contribuição e vamos ver o sindicato? A gente vai perder essa representação sindical, a gente vai perder o que a gente precisa, que é exatamente o contrário, é o fortalecimento do sindicato. A gente hoje tem um Brasil que desacreditou no sindicato. A gente não dá mais crédito ao sindicato. É claro que eu acho completamente desnecessária a homologação. Concordo em gênero, número e grau, isso para mim é uma mera burocracia.
mas fico imaginando você fazer homologação anual com o seu empregador para dar quitação. Quer dizer, quem que, para não querer perder o seu emprego, não vai dizer ao seu patrão, está tudo quite, você não me deve nada, nada mais eu vou reclamar. Então, eu vejo que há uma relação muito desigual que as pessoas não estão sentindo. E quando eu digo, a gente só vai perceber isso lá na frente, olha, quando eu dizia para vocês da tecnologia, do retrocesso à escravidão, da saúde do trabalhador, da grávida, eu vou imaginar que lá na frente essa minha força de trabalho ela está precarizada. E o que vem a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, discutindo é exatamente se precarizar o trabalho aumenta direitos e aumenta a empregabilidade. E, ao contrário, todos os países que precarizaram, eles não aumentaram a empregabilidade. O aumento do emprego não tem absolutamente nada a ver. Vou tirar o óculos para fazer de conta que eu não vi o tempo esgotado, tá? Vou fazer de conta, botei o óculos para quê, né? Mas, então, vejam só, essa precarização toda, tudo isso que vai ser percebido daqui a muitos anos, agora a gente está em silêncio. Então, é onde eu temo. A gente agora não está compreendendo tudo isso que está acontecendo. E, para fechar, já que eu recebi o cartão vermelho, o tempo esgotado, e olha que eu estava olhando ali no relógio, bonitinho. Acho que você ganhou mais tempo do que eu, doutor Nelson. Olha bem, hein? Mas olha só. Eu acho, eu estava olhando ali, mas só para que a gente possa finalizar em relação ao que aqui a gente está expondo dessas mudanças, né, do que pode, do que não pode. Em relação ao processo em si, o acesso à justiça, eu também tenho severas críticas a essa legislação, porque nós temos tarifação de dano moral, onde se tem limitação também de dano extrapatrimonial. Isso não pode existir, você vai perder o caráter personalíssimo de olhar que dano foi esse, a quem, de que jeito e como. Como é que eu posso ligar isso ao salário do indivíduo? Então, foram tarifações que foram feitas num descompasso do que a nossa legislação vem evoluindo. Eu comparo muito o direito do trabalhador com o direito do consumidor, é onde eu vejo o mesmo tipo de relação. E o próprio acesso com uma gratuidade, que a gente não paga quando não tem condições e que eles fazem uma série de restrições à gratuidade, inclusive excluindo o perito dessa gratuidade. Quer dizer, uma prova pericial, como eu falei, de insalubridade, de periculosidade, a gente tem coisas que eu preciso da perícia e hoje o necessitado não vai ter como, no processo, demandar. É uma caixinha de surpresas. Quando o Dr. Nelson fechou com a terceira pergunta, dizendo, né, o que devemos fazer, eu tenho sempre levantado a bandeira de que, num primeiro momento, tudo que a gente precisa fazer é educar, no sentido de explicar à população o que está acontecendo, o que está nessa mudança. Explicar à população o que foi modificado, porque o sentimento que eu tenho é que nem os empresários, nem os empregados estão por dentro dessas minúcias. Está se falando muito mais da reforma da Previdência do que da reforma trabalhista. E o impacto disso talvez seja muito maior para todos nós. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Vamos às perguntas aqui do público. Dr. Nelson, o senhor não acha que o imposto sindical obrigatório que o empregado paga pela empresa tem que acabar? Tem que acabar, não tenha dúvida, porque o imposto sindical ele foi introduzido por Getúlio Vargas como uma forma de conluio com o sindicato. Os sindicatos foram criados para apoiar o Estado e, em troca, o Estado garantia a receita sindical. Então, é isso que aconteceu no Brasil. Então, o sindicato ele foi uma entidade com natureza pública, de natureza obrigatória e caráter único. Não é? Então, ele tem um monopólio da representação numa determinada categoria, não precisa fazer absolutamente nada e fazer o que quer, é representar a categoria. E representar significa negociar condições de trabalho. Isso nunca aconteceu, raramente, ultimamente um pouco,
né, em troca da contribuição sindical, que continua arrecadando. Então, não tem sentido nenhum. Qualquer país onde o sindicato trabalha, esse trabalho é pago. Isso é outra coisa, né? Tem que haver o pagamento pelo trabalho que o sindicato faz. Todo dia surge na mídia uma medida provisória que estão balão de ensaio. Hoje recebi mais uma minuta de uma medida provisória regulamentando o imposto sindical, né? Ora, eles vão resgatar isso de uma maneira tal que o imposto, que era de 1 dia por ano, vai ficar 3 dias e meio, provavelmente, né? E obrigando todos a pagarem, mesmo que não sejam sócios. O Supremo já decidiu, só paga quem é sócio. Quem não é sócio não paga, não é? Então, nós vamos recomeçar essa discussão. Mas eu quero insistir muito nisso. Nós temos que encontrar uma maneira inteligente de uma saída para financiar as atividades sindicais, não é? Mas não dessa forma, tem que ser uma contrapartida. Em contrapartida ao serviço prestado pelo sindicato, ao pagamento por parte de quem é beneficiado. Quem me conhece sabe que eu estou doido para entrar nesse debate, mas vou continuar caladinho. Vou ficar aqui de moderador. Mas é bom que a gente lembre que estamos falando muito de imposto sindical, né? Que é o antigo imposto sindical. Mas tem a confederativa, que é o imposto sindical de fraque e gravata. A Constituição teve a burrice de fazer a contribuição confederativa, que é inscrita na Constituição Federal. Não tem só isso, não. Tem a Constituição assistencial. Ou não tem? Tem. Onde o sindicato... E tem associativa. E mais, o sindicato só se obriga a prestar serviço a quem é sócio, mas a categoria como um todo paga. Então, a gente tem que olhar essas coisas também com a sua clareza, né? Tá certo? Acho que também isso justifica os 16 mil sindicatos que a gente tem, entre de empregados e de patrões. Se a gente olhar na Inglaterra, o berço de sindicalismo mundial, a gente tem quantos sindicatos? Não chega a 500. Então, essa é uma questão que a gente não pode esquecer, que atrás disso está Oliveira Viana, sim, o ideólogo da direita brasileira, que foi convocado por Getúlio Vargas para amortecer o movimento sindical brasileiro, que já era autêntico, que começava a fazer, na formação do verdadeiro processo industrial, com anarquistas e comunistas que vinham da Europa, expulsos, e principalmente, inclusive, na guerra da Espanha, se falar aí com a Catalunha, né? E que o verdadeiro sindicalismo foi amortecido criando uma justiça do trabalho, que é também uma coisa, a atipicidade brasileira, tá certo? Que a gente colocou junta de conciliação e julgamento com representante do empregado, representante do patrão, sindicato patronal e sindicato do patrão. E juiz classistas, que só acabaram agora. Para quê? Numa lógica da história política brasileira, que a gente não pode esquecer, em que o Estado foi dominante durante todo o século XX, pelos comunistas e pelos fascistas. O Estado sempre foi o dogma dos comunistas, a partir de Lenin. Marx, se tivesse que ver o que Lenin fez, né? Porque tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado. E quando a gente vê o Estado pela linha dos comunistas, a gente acaba sempre no partido. O partido como a vanguarda da classe trabalhadora. E também o Comitê Central do Partido e o Secretário-Geral. O Secretário-Geral que acaba em Stalin, né? E acaba na ditadura e disputar muito. Depois, o fascismo é a mesma coisa. A gente não pode esquecer que o Partido Nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e que o Mussolini foi presidente antes do Partido Socialista Italiano. Se a gente não esquecer isso, a gente não percebe que a extrema-direita no Brasil e a extrema-esquerda começam a se aproximar tanto que vira uma ferradura, gente. Daqui a pouco o discurso e a prática da direita é o mesmo discurso e a prática da esquerda. O Estado brasileiro é a grande questão, e que não é isso. Veja bem, como é que uma CLT já nasce com 962 artigos? Vamos falar uma questão? Você aluga, ô Nelson, você, Isabelle, aluga um imóvel seu, ou se você como locatário ou como locador, sobra a lei diz que quem paga a condomínio e quem paga o tributo, o imposto e o IPTU, pela legislação, é o locador. Só que qual é que aluga alguma casa, algum imóvel no Brasil que não seja o negociado, é mais forte do que o legislado? A legislação diz uma coisa e o Brasil já pratica outra.
Porque você aluga imóveis sem nenhuma questão da lei que diz que você tem que pagar. Quem fica com isso é o locatário, ou não é? Como é que nós não podemos... Por que podemos ser tratados como adultos num processo de negociação, na locação de imóveis e nas relações do trabalho tem que haver cada vez mais paternalismo? Então, temos que olhar a floresta nisso. Como é que foi que Oliveira Viana fez isso? Como é que os líderes de esquerda, nada mais parecido com o Bolsonaro da extrema-direita, do que alguns líderes de esquerda que defendem a mesma coisa, a favor do Estado, contra a reforma trabalhista? Contra a reforma trabalhista. Ela não é contra, ela colocou pontos. Ela colocou pontos, me desculpe, Isabelle, mas pontos importantes, mas que são pontuais. E tem que ver essa questão no Brasil, o que significa no processo de desenvolvimento brasileiro, em relação, vis-à-vis, aos países do mundo. As pautas de negociação sindicais no Brasil são risíveis, porque eles não podem negociar nada, porque o Estado já diz tudo que eles podem ou não podem negociar. Como é que se pode isso? Como é que o Estado determina o que você pode negociar? Aí fica brigando por questões absolutamente secundárias. O sindicato não tem pauta de negociação no Brasil. Veja uma pauta de negociação no Brasil, em qualquer país da Europa, e veja o que acontece pauta de negociação no Brasil. Não tem o que negociar, porque tudo já está na lei. E agora os juízes do trabalho estão dizendo que não vão cumprir a reforma. E aí é pior. Não estou fazendo discurso paralelo, não, que eu gostaria de continuar nesse debate. Mas olha aqui, deixar para os dois, que a gente tem que aprender aqui. Mas olha aqui, quem é que mais legisla nesse país, hein? Quem mais legisla, se você pegar os últimos 30 anos e olhar as leis, 85% das leis no Brasil foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% são do Judiciário. Porque o Ministério da Justiça do Trabalho, toda a Justiça... Vejam bem, nós estamos assistindo a todo momento. Esse ativismo judicial é legislação, sim. Estamos falando de reforma eleitoral, reforma partidária, mas quem acabou com Cláudia de Barreira há poucos anos atrás? E aí nós vamos para aborto, vamos para todas as coisas. Legislam todo dia, até mandando prender ou não prender coisa, inventando moda. Agora, o legislativo só legisla com 5% no Brasil. Aqui no Brasil, a piada de vício de iniciativa. O legislador não pode legislar. Vocês acham que quantas leis o presidente Trump pode fazer nos Estados Unidos, hein? 0. Ele não pode fazer nenhuma, ele não tem iniciativa de projeto de lei. Se ele quiser fazer uma lei, inclusive a lei do orçamento, ele tem que mandar pelo líder da maioria. Aqui não. Se você pegar o Diário Oficial hoje, de qualquer estado, de qualquer prefeitura, de qualquer presidente, nos últimos anos, você vai ver que tem sempre um decreto. Ele está transformando um PT, programa de trabalho, de um lugar para o outro. Está mudando o orçamento, está legislando. Quanto que o presidente Trump pode fazer disso? 0. Iniciativa de 0. O presidente da República, um prefeito e um governador, muda 100% do orçamento. Basta subestimar as despesas, subestimar as receitas e superestimar as despesas. Então, a gente precisa discutir, a forma não foi. É verdade, a forma não foi, 26 horas. Eu discuto reforma trabalhista há 50 anos. Então, eu estou discutindo esse tema há muito tempo. Contra ela. Contra a reforma, não, contra essa CLT. Essa CLT, a reforma foi tímida. Foi realmente tímida. A economia brasileira é prejudicada com isso. É tão ruim essa reforma, essa CLT, que ela só abriga 1/3 da população economicamente ativa brasileira. Isso é um fracasso. Essa justiça do trabalho existe para 1/3. Que tem carteira assinada. Quando que a gente devia não é proteger o emprego, a gente tem que proteger o trabalhador. O que está errado é isso. Porque a legislação trabalhista nossa não cuida do trabalhador, cuida do emprego. A gente só fala de emprego. Essa é uma questão fundamental que precisa ser tratado. Proteger o emprego, sim. Bem, eu estou me excedendo um pouco aqui, porque eu fico nervoso, Isabela. E fico nervoso, professor Nelson. Isso é o cadáver insepulto do autoritarismo brasileiro. Isso foi uma legislação fascista, produzida da Carta de Lavoro, que foi enterrada na Itália e que a gente continua fazendo a mesma coisa no Brasil sem mudar nada. É aquilo que eu disse na abertura aqui hoje. A gente quer o desenvolvimento, quer o progresso, mas temos que manter tudo como está. Detestamos a mudança. Tudo tem que ficar como está. E por isso o privilégio se consagra. Essa aqui é a verdade. E nossa profissão tem essa responsabilidade de debater isso de forma clara.
Porque é preciso dizer isso, as coisas. É preciso não ser, muitas vezes, simpáticos. É preciso dizer as coisas como elas são. Não é possível a gente achar que essa legislação brasileira está boa ou está mal, quando ela só abriga, tem 2/3 de párias nisso. Esse TST, com aquela 331, é uma piada. Só num país como o Brasil, um TST pode dizer que você pode terceirizar atividade fim, meio, mas não pode fim. Aonde existe isso no mundo? Onde existe isso no mundo? Nós ficamos atrasados e continuamos nessa discussão. O que é atividade fim? Numa economia vertical, isso era assim. Numa economia horizontalizada, o que é fim? Uma coisa é fim para uma empresa e meio ao mesmo tempo. É uma ignorância completa do que seja o fenômeno econômico. Essa questão é multidisciplinar, gente. Ela não pode ser tratada assim. Essa aqui é a verdade. Como é que faz? Atividade fim não pode terceirizar. A gente entra em qualquer polícia federal e vê que ela está terceirizando a atividade fim sempre. Essa Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro disse aqui hoje, tem 25% da sua mão de obra terceirizada. E os juízes punem o empresário, porque ele estava terceirizando a atividade fim. Toda hora tinha isso. Toda hora tinha isso. 25% da mão de obra é terceirizada. É muita cara de pau, cara. E agora estão dizendo que não vão cumprir a legislação. Olha, isso aí é a crise das instituições. O que é isso? O papel do juiz é ser aplicador da lei, não é ser legislador. Esse ativismo judicial, olha, a administração pública brasileira começou com um ouvidor geral mandado por Portugal para organizar a burocracia brasileira, para fazer a justiça. E foi essa justiça que marca a cultura e os malfeitos e as deformações da administração pública brasileira. A gente fica acusando só o executivo e o legislativo, mas quem tem que fazer a grande reforma é a reforma do Poder Judiciário. Precisa ser feito, sim. Eu não posso perder a minha indignação diante desse escândalo, quando eu fico vendo esse Supremo do jeito que decide. E escuto declarações de juízes do trabalho dizendo que não vão cumprir. Ué, ele não tem o direito de fazer isso, não. Ele pode não concordar, mas ele tem que cumprir como juiz. Isabelle, vamos lá. Não, está certo. Veja bem, a gente pode ter discordância, está certo, e nós temos, né? Até porque ela criticou uma porção de questões e coisas que precisam ser feitas, ela não falou nada que tinha que mexer. Ela só falou que estava errado da reforma trabalhista. Eu preciso que a Isabelle nos diga o que ela quer mexer na reforma trabalhista, na CLT. Porque ela falou umas 6 vezes, falou assim, tem que mexer a reforma trabalhista, tem que mexer a CLT, tem que mexer a CLT, tem muitos erros, tem muitos... Diga quais! Agora, a reforma trabalhista agora, ela disse todos. Disse todos, inclusive um que já está na Constituição, que é, inclusive, aos trabalhadores rurais, que era para ter 5 anos para fazer o que ela colocou aqui, que nunca foi cumprido. Não foi? Nunca foi cumprido. Pois é. Tiraram por quê? Por absoluta inutilidade, porque ela não era cumprida. Né? Volta agora e veja, e a gente continua mantendo uma legislação trabalhista com 1000 artigos, mais 1000 e poucas resoluções do seu trabalho. É a menor que nós temos. O Código Civil é muito maior. Quantos artigos tem a legislação? Não vamos falar dos Estados Unidos, que pega mal, né? Que não é bom. Mas é um sistema diferente. Na verdade, sim. É claro, a minha grande indignação é porque a gente não pode a Espanha rasgar a Constituição. Isabela, a Espanha é parecida conosco. É muito melhor. A Espanha tem na legislação trabalhista 91 artigos. Tem simplesmente menos de 10% do que o Brasil tem. Isso não pode dar certo. Isso é um país de advogados incompetentes. Não fale assim não, que nós dois somos advogados. Um país de muitas leis. Estamos um país na sua casa, mas não podemos ser desmoralizados. Vamos lá. Já estou me dizendo aqui para eu parar. Não vou falar mais não. Não, o Capistrano de Abreu é que tinha razão. Artigo número 1. Revoguem-se cumpram-se todas as leis. Artigo número 2. Revoguem-se as disposições em contrário. É isso que o Brasil precisa. Descomplicar esse país, pô. Não é possível. Bom, Isabelle, vamos lá. Essa reforma trabalhista vai dar condições às empresas de contratar de 90 em 90 dias.
e não deixando criar vínculos de empresa, não é uma forma daninha de prejudicar o empregado? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou na casa dos administradores, como advogada, embora não bem vista, né? Mas fazendo jus não só à minha profissão, que amo, quando digo que fiz direito e as pessoas, né, desdenham do nosso direito, mas não, se todos tivessem o direito, inclusive como um conhecimento no banco escolar, antes do universitário, nós não estaríamos onde nós estamos. Por quê? Porque estamos reclamando de um judiciário que é montado pelo executivo. Como é que você pode... Como é que você pode falar que o judiciário está julgando assim, o Supremo assado, se quem nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República, que é o chefe do Executivo? Então, nós temos, e aí nós vamos voltar ao tempo, a tripartição dos poderes de Montesquieu, para dizer, temos poderes harmônicos, mas poderes independentes. E essa harmonia, onde está? Será que isso é uma harmonia ou é uma total ingerência? Então, eu não posso tacar essa pedra no judiciário. E mais, eu sou extremamente constitucionalista, legalista, positivista, e isso é o contrário do direito americano, que estuda casos. Se quiser mudar, muda o sistema brasileiro. E aí eu tenho que mudar a minha Constituição, porque a Constituição americana tem 5 artigos, a brasileira tem 250, mais um ato das disposições constitucionais transitórias e mais de 90 emendas. Então, onde está o defeito? É você fazer uma reforma que está atingindo a Constituição. E quando um juiz diz que não vai aplicar a reforma, ele vai declarar inconstitucionalidade. E ele pode fazer isso processualmente falando? Claro que pode. É contrário à lei maior e ele não vai aplicar. Não vai aplicar. Então, isso é uma possibilidade, é uma brecha que nós temos. Por quê? Porque é uma ofensa à nossa Constituição. O Ministério Público do Trabalho tem uma nota técnica de número 7 que pontua todas as inconstitucionalidades dessa lei. E, como eu disse, nós precisamos reformar? Sim. Melhorar? Sim. Aí ele me disse aqui, né, doutor Wagner, você não disse o que precisamos melhorar. Nós precisamos tornar eficazes as normas que nós temos. Nós precisamos melhorar a fiscalização. Então, lembra que a gente tem fiscalização no papel, mas não temos dentro, efetivamente, da empresa. Os nossos números de auditores fiscais estão trabalhando por amostragem. Então, você tem hoje uma empresa aí, minha empresa está sobrecarregada, minha empresa descumpre, a minha empresa... o imposto sindical, o próprio nome já diz, é imposto, é obrigatório. Então, vai tirar, muda a Constituição. Não é dizer que vai mudar 100 artigos da CLT que vai fazer a diferença. Então, volto a dizer, o caminho juridicamente é absolutamente incorreto. E quando se fala dessa contratação, 90 e 90 dias, pejotização, terceirização de atividade fim, eu pergunto a vocês, o que vocês achariam de estudar numa universidade com um professor terceirizado? Afinal de contas, o importante é o serviço, não a pessoa. Cada dia vai um dar aula, desde que cumpra o programa. Então, uma atividade fim não pode ser terceirizada? Claro que não, isso é uma precarização de mão de obra. Isso é você tirar a nossa pessoalidade. E eu sou contratada como pessoa, não como um serviço. Mas vamos comparar com os países desenvolvidos? Sim, nos países desenvolvidos, olhem os próprios americanos e vejam como os grandes empresários, como todas as empresas lá que bem se sucederam, têm os seus empregados que fazem o quê? A vida na empresa. E não essa rotatividade que a gente está tendo aqui. Aqui o que a gente tem é uma rotatividade enorme. Quanto a essa parte final, de você homologar de ano em ano o contrato de trabalho, isso de fato existiu na nossa Constituição e nós tivemos uma mudança através de emenda constitucional. Eu costumo dizer que a emenda é o remendo constitucional, onde ele vai lá e faz uma alteração naquele texto maior, onde eles excluíram essa obrigatoriedade de 5 em 5 anos o rural vir aqui para dizer que estava tudo kit. Por quê? Porque ele vinha aqui dizer que estava tudo kit porque ele não queria perder o emprego. Então, isso saiu da Constituição. Então, volta agora e para o urbano e de ano em ano, isso é um retrocesso, sem sombra de dúvidas. Doutor Wagner, precisamos de um mediador para o senhor não brigar mais comigo. Não estou em paz, não. Eu estou sendo tão... olha aqui, eu estou sendo tão mediador, Isabelle, que eu não estou contrapondo o que você falou. Hein? Tá certo? Que poderia fazê-lo. É só por isso. Com a nova lei, como será feita a homologação de funcionários antigos? Ou não serão mais necessários? Quem gostaria de responder primeiro? Eu posso responder. A partir do dia 11 de novembro,
as homologações são dispensáveis, não precisa mais homologar. Então, o empregado com mais de 1 ano que for dispensado, não é? A partir dessa data em diante, é aquela questão da aplicação da lei no tempo, não é? Então, a partir do dia 11 de novembro, qual é a nova regra? Eu não preciso mais levar ao sindicato para homologar. A empresa faz o acerto de contas, como já vinha fazendo com os empregados com menos de 1 ano, e é a grande maioria. Mais de 50% dos empregados, normalmente, têm menos de 1 ano, e as empresas pagam, e vão continuar pagando agora para os empregados com mais de 1 ano. Há uma notícia de que, provavelmente, nessa medida provisória, haverá o retorno disso, haverá um retrocesso, onde o sindicato continuaria, mas isso aí é especulação. Nós temos que levar em conta o que está na lei, e o que interessa para nós é isso. Não pode nunca esquecer que o Brasil tem uma das mais baixas taxas de sindicalização do mundo. Isso tem alguma razão também, né? Isso também é discutido. Por que as pessoas se sindicalizam tão pouco? Mas todos pagam. Doutor Nelson, o que pode comentar em relação aos baixos salários dos terceirizados? Pessoas com mesmas funções e salários mais baixos? A próxima para você. Para mim? Quer responder? Não. Então, o problema da terceirização seria muita conversa sobre isso, não é? Precisaria ele responder, na verdade, porque aí ficaria mais interessante. Mas qual é o problema? A terceirização envolve, normalmente, mão de obra com baixa qualificação, limpeza, segurança, onde estão os menores salários. Quem fixa salário é o mercado, não é o fato de ele ter na testa o símbolo, a marca de terceirizado, que o salário dele vai ser maior ou menor. Não tem nada a ver. Então, há uma distorção quando se diz que a terceirização precariza porque os salários são mais baixos. Não. Se nós começarmos a terceirizar também os trabalhadores com um salário mais elevado, então nós colocaríamos, na média, um salário normal. Então, o critério não é este. O problema da terceirização é outro. É o problema do exercício do poder na relação entre empregado e terceirizado. Esse é o grande problema. Quando eu terceirizo, eu não posso esquecer que eu não sou o empregador dele. E aí a empresa começa a interferir e assume para si a responsabilidade patronal. Isso é outra história. Ou também dizer que a terceirização é responsável pelos acidentes do trabalho. Isso são maldades, são mentiras que são contadas. Então, como dizia Lenin, a falta de mentira numa guerra é como a falta de combustível num veículo. Então, eu preciso de mentiras desse tipo, coloca entre aspas, para ir contra aquilo que eu não aceito. Nós temos um país que você esqueceu de mencionar, que é contra a terceirização, é Venezuela. Mas aí é outra história. Lá é proibida a terceirização e o prazo de 3 anos terminou agora, onde ninguém mais pode terceirizar. Mas vão perguntar para os professores, que eu tenho muitos colegas da Venezuela, ou os empresários, ou a situação da Venezuela. Não precisa responder isso, vocês já sabem. Então, a questão não é essa. Nós temos que cumprir o princípio constitucional da livre iniciativa e da valorização do trabalho. São as duas coisas. Esse é o equilíbrio do direito do trabalho. Isabelle, para você, podemos vislumbrar que os sindicatos serão utilizados pelas empresas para defender seus direitos, quer dizer, dos direitos da empresa e dos próprios sindicatos. Ou seja, o inverso do que é hoje, em que se defende o interesse dos empregados, quer dizer, os sindicatos deixariam, pelo que estou entendendo da pergunta, para ficar claro para todos, deixariam de defender os interesses dos empregados para ficar a serviço da empresa, é isso? Na verdade, existe sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. E desse número de 16 mil sindicatos, 11 mil representam os empregados. Apenas 5 mil representam as empresas e a gente tem em torno de 2 mil que ainda buscam registro. Então, quer dizer, a gente tem um número muito maior de sindicato dos empregados. Eu não acho que vá ter uma atuação, uma inversão, que vai aumentar o número de sindicato das empresas, não mesmo. Até porque eu acho que a grande questão está nesse financiamento do trabalho do sindicato. A gente, embora
termine com essa contribuição obrigatória, eu tenho que ter um financiamento para o trabalho dele, senão ele não vai trabalhar, não vai estar ali para a categoria. Se nós observarmos na prática, nós temos sindicatos fortíssimos, como, por exemplo, dos bancários, e nós temos sindicatos inexpressivos, como, por exemplo, dos bibliotecários. Então, você tem sindicatos de peso e outros não. E do patrão, do outro lado, central sindical só existe de empregado, não tem central sindical de empregador. Então, o sistema não favorece a gente dizer que vai lutar pela empresa ou por ele mesmo. O sistema brasileiro não acredita no sindicato. A gente ainda está sem crédito aos nossos sindicatos. Infelizmente, não tem mais perguntas e já estão me dizendo que o tempo acabou. Porque eu gostaria de ficar aqui com a Isabelle e com o Nelson bastante tempo, né? Porque é isso, a gente tem que buscar e encontramos, e podemos encontrar, pontos de encontro, inclusive em divergência. O que isso aqui é importante. As sociedades avançam quando a gente tem ponto de encontro em divergência. A democracia é a divergência. Democracia é os pontos, a busca do encontro da divergência. Muito obrigado, Isabelle. Obrigado. Eu peço aos três a gentileza de permanecerem no palco, por favor. Agradecemos ao professor doutor Nelson Manres, à advogada Isabelle Gravatá e ao presidente do CFA, administrador Wagner Siqueira, pela apresentação deste painel e convidamos o conselheiro, vice-presidente do CRA-RJ, administrador Leocir Dalpai, para fazer a entrega dos certificados. Obrigada a todos que participaram deste painel.